Olá, meu nome é Maia Ortiz e eu sou especialista no programa bilíngue da International School. Hoje no IS Web Talks vamos falar sobre educação infantil. A educação infantil compreende o período escolar da criança de 0 a 5 anos de idade e o programa bilíngue é oferecido para crianças a partir de 1 ano de idade. Vamos explorar os estágios de desenvolvimento de cada criança, falar da idade, as habilidades esperadas, desenvolvimento sensori-motor e o desenvolvimento físico. Nesse período, a evolução e o desenvolvimento podem variar muito de uma idade a outra e vale lembrar que cada criança tem o seu tempo, portanto é preciso evitar depositar ansiedades, criar expectativas com relação ao aprendizado da criança. No primeiro ano de idade, observamos um crescimento expressivo. Todos os dias nos apresentam aprendizados e descobertas. E o que é esperado da criança nessa idade? Geralmente ela começa a sentar e levantar sem suporte, ela já começa a andar, ela já faz movimentos com as mãos, movimento de tchau, bater palmas, ela já consegue utilizar os dedos para comer, para segurar uma colher. Eles desenvolvem uma noção espacial e começam a explorar melhor o ambiente. Eles já começam a interagir com outras crianças, já podem expressar emoções como alegria, tristeza, raiva. Eles também começam a apontar objetos de interesse e nesse caso é importante que a gente diga o nome desses objetos apontados de forma a estimular o desenvolvimento da língua. Com relação à língua também, eles já começam a se expressar usando 2 ou 3 palavras, ampliando assim suas habilidades linguísticas. Nessa fase, a criança começa a brincar com peças de encaixe, blocos, bolas, formas e outros que permitam tocar, sentir texturas, tamanhos, estimulando assim com atividades sensoriais. Nessa idade, é possível que eles comecem a testar limites e é importante que o adulto seja consistente ao indicar o comportamento inapropriado. Eles também podem sentir dificuldade em estarem afastados dos pais, portanto é importante que a escola e a equipe escolar ofereçam um ambiente em que ele se sinta seguro, cuidado e amado. É importante também oferecer intervalos à criança para evitar que ela se sinta frustrada em face das dificuldades. Aos 2 anos de idade, explorar e conhecer o novo são as prioridades para a criança. Ela tem mais energia, mais agilidade, mais abertura ao conhecimento. Eles também podem desafiar regras, tentando fazer coisas que seus pais e a escola dizem que não podem. Acessos de raiva e birra são formas comuns de demonstrar frustração. Assim, cabe aos adultos ensinarem os limites e ajudarem a criança a construir seu senso de respeito e bondade. O papel da escola é levar a criança a aprender e desenvolver cada vez mais, promovendo estímulos para que isso aconteça. Mas é importante lembrar que cada criança tem o seu ritmo e criamos um ambiente motivador e seguro, evitando depositar ansiedades na criança. E o que é esperado das crianças nessa fase? Bem, elas já começam a correr, pular, ampliar suas possibilidades de movimentos. Eles também já podem escovar os dentes, escovar os cabelos com supervisão. Eles gostam de construir com blocos, desenvolvem um movimento de pinça e começam a se interessar mais por histórias, interagindo com as imagens do livro. Eles também seguem comandos de 2 etapas e o vocabulário é ampliado e eles tendem a repetir palavras novas. Eles gostam de faz de conta e tendem a imitar os adultos, sabem dizer seu nome e idade, entendem e sabem responder perguntas simples e começam a ter consciência de si próprios. Eles gostam de brincar com outras crianças, adquirem maior independência ao perceber que já conseguem realizar tarefas sozinhos, eles já sabem selecionar e combinar peças como Lego e quebra-cabeças, eles gostam de cantar e aprendem através de experiências sensoriais. Assim, os alunos de 1 e 2 anos de idade recebem em seu material um kit de material concreto, que estimula e oferece oportunidades para desenvolverem a coordenação motora através de experiências sensoriais. Aos 3 anos de idade, eles são motivados por curiosidade e animação.
E é por isso que, com o estímulo, a motivação e o ambiente apropriados, observamos um incrível progresso nas crianças. Quanto ao desenvolvimento cognitivo, motor e físico, observamos em geral algumas características. A criança nessa idade já tem um controle maior sobre seu corpo e ela consegue inclusive se equilibrar. As habilidades de coordenação motora grossa incluem correr, pular, puxar, empurrar, arremessar, chutar bola. A coordenação motora fina também desenvolve muito nessa idade e ela consegue realizar atividades como segurar um giz de cera, o lápis, o pincel, cortar com a tesoura e se vestir. Nessa idade, a criança consegue compreender regras e seguir instruções. Embora a imaginação seja uma ferramenta importante para a criança, não significa que ela consiga compreender ideias abstratas, necessitando de elementos concretos que as ajudem a interpretar as informações. Elas gostam de brincar com os amigos, mas também ainda gostam de brincar sozinhos e por isso podem ter dificuldade em dividir brinquedos e materiais. Geralmente prestam atenção em histórias, conseguem identificar muitas formas e conhecem muitas cores, eles sabem contar, mas algumas vezes podem não reconhecer o número escrito. Eles sabem reconhecer sentimentos como raiva, tristeza e alegria e também se expressar como se sentem. Eles gostam de canções, cantos e rimas, principalmente se acompanhados de movimentos. Com 4 anos de idade, é comum que a criança tenha interesse em aprender, explorar, descobrir, e é por isso que nessa fase eles costumam perguntar muitos porquês. Eles aprendem através de brincadeiras, práticas, explorações, utilizando todos os sentidos. Um ambiente e um planejamento apropriados levam as crianças a resolverem conflitos, se expressar, lidar com as emoções e experimentar novas formas de fazer a mesma coisa. A personalidade apresenta traços fortes de egocentrismo e pensamento simbólico, e assim a criança pode ainda ter dificuldades em dividir e ela ainda aprecia o faz de conta. Quanto ao desenvolvimento cognitivo, motor e físico, podemos observar algumas características. A criança pode ampliar os seus movimentos explorando diferentes brinquedos no playground, ela já consegue realizar tarefas sem suporte, e a habilidade motora fina também desenvolve bastante nessa idade. Eles conseguem manipular massinha, desenhar diferentes formas, desenhar formatos que parecem pessoas, pintar dentro do espaço delimitado e usar a tesoura com mais destreza. Eles reconhecem as letras do alfabeto e conseguem até escrever algumas. Eles entendem o conceito de tamanho, diferenças, semelhanças e sabem escolher o que gostam e o que não gostam. Eles também conseguem elaborar soluções para problemas do dia a dia. Eles costumam perguntar por quê com mais frequência e conseguem elaborar respostas. Eles sabem contar até 20. Eles também começam a entender melhor o tempo e a organização das tarefas do dia. E é por isso que no programa bilíngue nós temos o trabalho com o calendário que os incentiva a trabalhar os dias da semana, os números de dias e a passagem do tempo. Enfim, chegamos aos 5 anos de idade. A vida pré-escolar apresenta às crianças uma infinidade de novos desafios e experiências que impulsionam o crescimento individual. Eles se beneficiam muito e podem atingir um amplo potencial ao serem expostos a incentivos, espaços e oportunidades que promovam brincadeira, atividade e exploração. Nesse momento, eles costumam ser mais sociáveis e gostam de brincar com os amigos, podendo até escolher os seus melhores amigos. A fantasia e o faz de conta tornam-se mais complexos, podendo ser mais longos, mas ainda assim a criança já consegue distinguir a realidade da imaginação. Eles começam a tomar decisões sobre o que comer e o que vestir e desenvolvem a habilidade de solução de conflitos. As birras e os acessos de raiva tendem a diminuir, mas a criança ainda está aprendendo a controlar suas emoções. Quanto ao aprendizado do segundo idioma, a aquisição de vocabulário torna-se mais rápida e a criança passa a ser mais hábil e clara ao se expressar no segundo idioma. E o que é esperado da criança nessa fase? No aspecto cognitivo, como se aprende é tão importante quanto o que se aprende. Nesse estágio, a criança já passa a trabalhar de forma colaborativa e ela se interessa por materiais impressos como álbuns e revistas. O senso de responsabilidade e compaixão são estimulados,
eles já escrevem letras e números, já conseguem ler muitas palavras e entendem que cada letra tem um som específico. Eles sabem realizar tarefas sem auxílio, sabem dizer seu nome, idade e data de aniversário e conseguem fazer desenhos mais realistas sem precisar de modelos. Eles sabem seguir comandos de 3 partes ou mais, já sabem cantar, usar instrumentos, eles têm maior noção de ritmo e musicalidade. Selecionam itens e sabem descrevê-los, têm mais habilidade motora e realizam movimentos com mais agilidade, conseguem contar histórias simples com frases completas. Eles já participam de conversas colaborativas e na contação de histórias eles conseguem identificar os personagens e conectá-los com outras situações e contextos. Na nossa coleção do infantil, os personagens acompanham as crianças ano a ano e as crianças, por sua vez, vão se identificando com esses personagens e seu desenvolvimento. Como podemos observar ao longo de toda a educação infantil, as crianças desenvolvem muito através de brincadeiras, ludicidade, movimentos, materiais concretos e o programa bilíngue oferece materiais como dados, fantoches, livros e outros materiais que estimulem as crianças nesse sentido. As atividades propostas pelo programa bilíngue também se alinham à BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, oferecendo às crianças oportunidades, vivências e materiais que os desenvolvam dentro dos campos de experiência. São eles: o eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Alguns acreditam que a exposição ao bilinguismo desde muito cedo pode atrapalhar o aprendizado da criança na língua materna. Isso não é verdade. É natural no início ela misturar as duas línguas, mas isso é uma evidência de aprendizado. Aos poucos ela vai separando as duas línguas naturalmente, na medida que desenvolve o seu conhecimento e vai aprendendo a contextualizar as situações. Além disso, vale lembrar a questão da neuroplasticidade cerebral. E o que é isso? Você já ouviu falar que a criança é como uma esponjinha que aprende com muita facilidade? Pois quanto mais jovem, maior a plasticidade cerebral, ou seja, maior a sua facilidade em aprender. Se exposta ao bilinguismo desde muito cedo, maior a chance da criança se tornar um adulto com maior fluência e melhor pronúncia. Alguns ainda questionam a questão de aprender inglês desde muito jovem. Afinal, uma criança de 1 ou 2 anos de idade, quanto que ela se beneficia de um programa bilíngue? Bem, quando que a criança começa a aprender a falar? Com 2 ou 3 anos, ela verbaliza, mas aprender a falar já começa desde o nascimento. Portanto, a exposição ao idioma pode ocorrer desde muito cedo. A criança passa a decodificar sons e traduzir as mensagens, e quando começar a falar, ela se comunica com mais destreza. E como os pais podem ajudar no desenvolvimento da criança? Destacamos aqui a importância da relação família com a escola no desenvolvimento da criança. Recomendamos evitar perguntas como se fala algo em inglês? Ou o que você aprendeu na escola hoje? Pois a criança pode ter dificuldade em responder essas questões. No lugar disso, você pode perguntar: o que você mais gostou de fazer na escola hoje? Ou o que foi mais legal? E a criança poderá lhe dar informações sobre o que foi realizado naquele dia na aula do bilíngue. É importante que a família esteja aberta ao conteúdo expresso pela criança, pois ela representa um ambiente de confiança, autonomia e validação da compreensão de mundo que a criança está construindo. Muito obrigada, espero que você tenha gostado desse conteúdo e até a próxima!